Olá, olá! Estamos aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube. E agora, antes que eu comece o vídeo propriamente dito, falando sobre exercício físico, hipertensão e aquele tema-chave que eu vou entrar hoje, quero deixar aqui um convite para você, que no dia 12 de março, às 3 horas da tarde, vai acontecer uma aula ao vivo e gratuita. Você só precisa fazer a sua inscrição do link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou prescrever um treinamento ao vivo e a cores para todos vocês, com diversas condições que muitas das vezes o nosso aluno chega com alguma doença, com alguma queixa, alguma reclamação, algum medicamento. E eu vou mostrar o passo a passo para como você deve pegar o aluno, abordá-lo, prescrever o treinamento, estudar sobre aquelas condições e entregar para ele o melhor treinamento possível. Eu espero te ver na sexta-feira, às 3 da tarde, num evento ao vivo e gratuito, que vai acontecer aqui no YouTube. Mas quem tiver inscrito, é só colocar o e-mail, entrar para o canal do Telegram ou para o canal do WhatsApp também. Você vai ter acesso ao link dessa aula, que ela não vai ser pública aqui no YouTube. Talvez, posteriormente, eu deixe essa aula publicada, mas ainda não é a minha intenção. Então, já que eu apresentei para vocês o evento que vai acontecer, agora vamos começar o vídeo propriamente dito. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é hipotensão pós-exercício. O próprio nome já fala muita coisa, que é a queda da pressão após o exercício físico. No entanto, eu vou ilustrar isso daqui nesse quadro para você entender perfeitamente do que se trata a hipotensão pós-exercício. Hoje, esse vídeo não tem a intenção de entrar a fundo nos mecanismos de ação, visto que eu estou começando esse canal recentemente. Eu primeiro preciso passar aqui os rudimentos para depois começar a colocar coisas ainda mais sustentáveis para todo mundo que estiver vendo esses vídeos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que existem dois valores de pressão arterial, tá? Tem o valor máximo e tem o valor mínimo. As pessoas comumente conhecem a pressão dessa maneira. Qual é a diferença entre a máxima e a mínima? A gente pode chamar a pressão maior, na verdade, não a máxima, a maior, como pressão arterial sistólica. E enquanto a menor, pressão arterial diastólica. Como o próprio nome já diz, essa daqui, ela se refere à sístole, a fase sistólica do sistema cardiovascular. Então eu vou colocar aqui que é referente à sístole. Enquanto a de baixo já é o contrário. Ela representa, ela fala, ela ilustra a fase diastólica, a fase da diástole. Então existem aqui dois momentos muito interessantes da pressão arterial, que é a força com que o sangue exerce na parede das artérias durante a sístole e a força com que o sangue exerce na parede dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias, na diástole. E agora eu preciso fazer com que ambas essas pressões arteriais diminuam após o exercício. Então, como que seria mais ou menos essa situação? Vou fazer um gráfico para explicar para você mais ou menos como seria essa situação. E para fazer esse gráfico, nada mais justo e interessante do que dois eixos. Agora nós vamos lembrar lá das aulas de matemática do ensino médio. A gente tem aqui um eixo X e tem aqui um eixo Y. O que representa cada um desses eixos? Do lado de cá, a gente tem a pressão arterial sistólica. E do lado de cá, a gente tem o eixo do tempo ou do volume do treinamento. Então vamos colocar aqui que esse treinamento seja em minutos. Então vamos colocar aqui 0, onde vai iniciar o treinamento. Aí depois do treinamento, aqui é depois do treinamento, imediatamente após o treinamento. Então vou colocar aqui um imediatamente após IA. Depois eu vou colocar 10 minutos, depois eu vou colocar aqui 20 minutos, depois eu vou colocar aqui 30 minutos, até 1 hora, pós-exercício. Aí o que acontece? A pressão, antes de começar o treinamento, ela tá lá, a pressão de um hipertenso,
está lá em mais ou menos 140 para a pressão sistólica, 142. Ou seja, a pessoa já está aqui classificada como hipertensa, já toma medicamento, mas decidiu começar a fazer exercícios físicos. Então ela começou a treinar. O que acontece com a pressão dela enquanto ela treina? E aqui eu não quero falar sobre exercício resistido ou aeróbio. Não, eu não estou com essa intenção nesse momento. Primeiro, eu só quero deixar aqui claro para vocês que a pessoa treinou. E quando a pessoa treina, devido à necessidade de circulação sanguínea, a pressão precisa subir. Então a pressão arterial, ela precisa adotar mais ou menos esse comportamento no geral. Se fosse um treinamento resistido, ela ficaria subindo e descendo. Se fosse um treinamento aeróbico contínuo, ela ficaria só subindo até atingir um platô e continuaria constante. Mas eu não quero falar disso hoje. Preste atenção na essência do vídeo. E a pressão estaria subindo cada vez mais até imediatamente após. Aqui, imediatamente após, a pressão estaria mais alta do que nos valores iniciais. A pressão aqui chegaria a 179. Estou dando aqui um exemplo, mas é mais ou menos o que acontece depois de uma sessão de treino. Então, logo após, a pressão começaria a reduzir. E ela reduziria um pouquinho, reduziria um pouquinho, reduziria um pouquinho, até ela estar abaixo de 142 pelo valor da pressão arterial diastólica. E vamos supor que a pressão caiu para 128, o que é mais ou menos o que acontece. Você pode testar na sua prática profissional. Então, vendo esse gráfico, a gente consegue ver aqui que houve um efeito hipotensor pós-exercício. Então, houve a hipotensão pós-exercício, HPE. No entanto, em vários estudos mostram que quanto maior o nível de pressão arterial pré-treino, antes de começar o treinamento, maior a queda da pressão arterial. Então, existem muitas vantagens para o paciente hipertenso em fazer o exercício físico. Porque quanto maior os níveis de pressão arterial, maiores serão as reduções da pressão arterial. Então, nesse caso aqui, houve a hipotensão pós-exercício. E o que é muito comum? Porque isso aqui a gente está avaliando e está analisando aqui um efeito agudo do exercício. Um efeito agudo. Porque era apenas uma sessão de exercício. Agora, quando você vai olhar um gráfico de várias sessões, de várias semanas de treinamento, você vai se deparar com um gráfico mais ou menos assim como eu vou desenhar para você aqui agora. E eu coloquei só a pressão arterial sistólica, porque a pressão arterial sistólica ela é a mais suscetível a mudanças, a variações. Então vou desenhar aqui um outro gráfico novamente com o eixo X e com o eixo Y. Mas agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui é a quantidade de semanas de treinamento. Então aqui tem 1 semana, 2, 4, 8, 12, 16 semanas de treinamento, certo? Isso aqui eu só estou ilustrando para você entender o que eu estou querendo falar. E aqui é a pressão arterial sistólica. Aí o que acontece? Vou colocar aqui que a pressão arterial começou a ser treinada, a pessoa estava com 142, na medida pré-exercício, e depois a pressão foi adotando esse comportamento aqui, mais ou menos, ao longo das semanas de treinamento. Então, na primeira semana, a pressão já baixou um pouquinho, na segunda semana baixou mais um pouquinho, na quarta semana mais um pouquinho, na oitava semana mais um pouquinho, 12ª semana também, 16ª semana também, até a pessoa está aqui sendo classificada como uma pessoa limítrofe ou pré-hipertensa, o que já é muito viável para nós que prescrevemos exercício para pessoas que estão nessa condição. Então, quando a gente olhar para um gráfico como esse, a gente percebe a importância do nosso treinamento, da nossa profissão para aquelas pessoas. Eu vou deixar um link lá no canal do Telegram, eu vou deixar o próprio artigo lá que o nosso grupo publicou no ano de 2019, mostrando como foi ao longo de 10 semanas de treinamento para uma paciente hipertensa, diabética, que sofreu infarto agudo do miocárdio,
fez um monte de cateterismo e mesmo assim conseguiu controlar muito a sua pressão e reduzir em mais da metade dos medicamentos que ela ingeria para pressão arterial. E lá tem quadros como esse aqui mostrando o que foi acontecendo ao longo das sessões de treinamento. E aí você vai ver a importância que tem o exercício físico. E mais uma vez eu volto a te pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar com seus amigos da sua faculdade, da sua profissão e também deixar um like aqui nesse vídeo que vai ajudar muito esse canal a crescer. E não se esqueça que dia 13, às 3 horas da tarde, nós temos uma aula ao vivo e gratuita. É só você se inscrever no link que está aqui embaixo. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.